Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. O episódio de hoje é trazido pela Magna Scented, que é uma marca maravilhosa de produtos de aromaterapia naturais. É maravilhoso porque são assim velas feitas com cera de soja, portanto são vegan, são biodegradáveis, são todas aquelas coisas que têm muita ecológica, portanto faz todo o sentido ter a Magna Scented a apoiar este episódio do podcast Ecológica. Eu estou muito contente com isto. E o meu convidado de hoje é o Rafael Nassif, que está aqui comigo. Nós estamos no Instituto Viver com Propósito, que foi fundado pelo Rafael. O Rafael é empresário, é palestrante, é fundador deste instituto e é assim um homem com uma história de vida maravilhosa, por isso estou muito contente por ter aqui, Rafa. Obrigado. Sim, e temos o Chico também, tem que apresentar o Chico. Claro, pronto, ele que é a estrela. Exatamente, que é a estrela, que é o filho mais peludo, não é? Mais peludo, mais lindo, tá sempre aí. Boa, boa. Rafa, estou super contente de estar aqui porque eu vou assumir isto, não é? Nós estamos a gravar isto antes do aniversário Ecológica, portanto hoje à noite vamos gravar o episódio com a Inês Gaia ao vivo, aqui no Instituto Viver com Propósito. E há muitas pessoas que olharam para a morada e disseram: a Cacém não, Cacém é super longe, não vou a Cacém. Agora, mas isto na verdade é super perto. Bem, pelo menos eu acho, as pessoas às vezes parecem que têm um preconceito quando as coisas são assim numa distância. Tudo é relativo na vida, né? Eu acho que é relativo. Talvez seja para mim, porque eu vim no meu Kia Niro espetacular, super confortável, portanto qualquer desculpa que eu tenha para pegar no meu carro maravilhoso e sair um bocadinho da cidade está ótimo. E na verdade eu estava do outro lado da cidade, estava na Expo e demorei 35 minutos, não foi assim tanto. Se estivesse em Belém, que é a minha zona, demorava 15 minutos. E pronto, portanto foi isso, vim de carro. E tu, vieste de bicicleta? Por acaso não. Por acaso não vieste de bicicleta? Não, também vim de carro, vim de Cascais, também 15 minutos de Cascais. Então fica no centro, fica no meio, entre Sintra, Cascais e Lisboa. Então pronto, atende todo mundo. É bom, é assim, é mais inclusivo. Exato. Mas pronto, Rafa, eu estou-te a perguntar se tu vieste de bicicleta e tu sabes porque é que eu estou a fazer esta pergunta, porque tu tens uma história de uma viagem de bicicleta bastante longa e com muito propósito. Pois é, então, essa viagem foi realmente marcante na minha vida durante um tempo, porque foi ano passado, foi em 2022. Eu acho que na vida, Vera, nós temos que ter momentos que nós temos que estar conosco. Momentos, engraçado, sabe o quê? Vou te contar uma coisa aqui, só entre nós. Hoje mesmo eu postei no meu Insta uma coisa assim: eu adoro ler livros, uma frase assim, eu adoro ler livros porque é o único lugar que eu não sou bombardeado com publicidade. E hoje em dia, nós somos muito bombardeados com muita coisa o tempo inteiro, né? Então você vai no YouTube hoje, YouTube que antigamente você podia ver os vídeos tranquilo, hoje é um monte de publicidade. Sim, estás a ouvir um podcast, de repente vem-te falar da Magna Scented e do não sei quê. Não, mas acaba que na rua, os outdoors, qualquer coisa é sempre muito estímulo para nós. E acaba que nós perdemos o hábito de ter tempo para nós, de ficar conosco, sozinho. E aí, quando eu pensei nessa viagem de bicicleta, porque eu gosto de fazer viagem de bicicleta, nunca tinha feito tão longa, obviamente, mas tinha feito viagens curtas, de 3, 4, 5 dias. Só para contextualizar aqui que esta viagem foi de Portugal a Itália. Isso. Não, então, a viagem total foi 4.126 quilômetros, foi de Portugal até o sul da Itália, demorou 60 dias pedalando, 77 dias no total, e foi marcante. Mas o melhor foi eu ter o tempo e querer tirar esse tempo para pensar e para ficar comigo. Para ter aquele tempo em cima da bicicleta, porque eram todos os dias ali, sei lá, 5, 6, 7 horas em cima da bicicleta sozinho. Quando eu chegava, eu estava sozinho também, porque chegava, ia para um hotel, para um Airbnb ou qualquer coisa, eu também ficava sozinho. E isso eu acho que é uma coisa que nós perdemos um pouco, é o tempo de ficarmos sozinhos conosco. E é por isso também, eu acho que a prática da meditação, mindfulness, essas coisas, eu acho que cresceu tanto na nossa sociedade, né? E olha, mas eu vou-te dizer aqui uma coisa que eu às vezes penso em relação a isto, estar sozinho, porque eu adoro ter tempo para mim e estar sozinha e fazer coisas sozinha.
E eu acho que muitas vezes as pessoas não passam tanto tempo sozinhas porque não gostam da sua própria companhia. E então eu acho que o primeiro passo para conseguir ter esse tempo sozinhos é aprendermos a gostar da nossa própria companhia. Tu tinhas essa questão de não gostar da tua própria companhia ou de não te dares a oportunidade para sequer descobrires como é que era a tua própria companhia? Eu acho que é mais isso, né? Eu acho que o nosso estilo de vida é um tempo tão corrido que nós nem sabemos direito quem nós somos. Eu dei para minha esposa um livro, que é a biografia da Marilyn Monroe. E na biografia dela, ela fala assim que as pessoas chegam e todo mundo quer estar com ela ou ficar com ela. Ela fala, essas pessoas, elas querem ficar aqui, mas elas nem sabem quem eu sou, elas não me conhecem. E aí ela fala assim, porque na verdade nem eu sei mesmo quem eu sou. E eu acho que isso é uma verdade para muita gente. Nós nem sabemos quem nós somos, porque nós não tiramos tempo para estar. E você já viu um estudo que teve? Eu não vou saber citar aqui agora, me veio à cabeça aqui um estudo que teve há um tempo atrás, e não é muito tempo atrás. Colocaram pessoas numa sala nos Estados Unidos em que falavam para eles ficarem uma quantidade de tempo, mas coisa pouca, se não me engano era 15 minutos. Mas que qualquer momento eles poderiam sair de lá se eles apertassem um dispositivo que desse um pequeno choque neles, um choque elétrico. E se eles ficassem uns 15 minutos, não dava o choque elétrico. Eles simplesmente ficavam lá sozinhos, numa sala fechada, sem nada para fazer, e saíam. Me parece que para aí 80% apertou para sair. É preferível tomar o choque elétrico do que ficar com você mesmo. Né? Então isso é uma coisa incrível e um pouco até preocupante, eu acho, né? Claro que sim, claro que sim. E desculpa lá, vou só fazer aqui uma parte, estavas a falar de Marilyn Monroe. Sabes que eu, quando era miúda, fui a um programa de televisão, quando tinha 9 anos, que era um programa que se chamava Mini Chuva de Estrelas. Os portugueses acho que se lembram todos disto. Acho que toda a gente se lembra do Mini Chuva de Estrelas, que era um programa que as crianças iam fazer playback. E eu queria ser atriz desde sempre, então eu queria imenso ir ao programa e queria ir imitar, tipo, sei lá, Four Non Blondes ou uma coisa assim. E o meu pai disse, não, pá, Vera, tu vais imitar, porque o meu pai tinha um sotaque alemão muito forte, então dizia, tu vais imitar a Marilyn Monroe, pai, então tu tens o sinal, tu és igual a Marilyn Monroe, vais imitar a Marilyn Monroe. E então eu fui imitar a Marilyn Monroe nesse programa, fui cantar fazer o playback do I Wanna Be Loved By You. E claro que uma miúda de 9 anos saber quem era a Marilyn Monroe, tipo, ninguém sabe quem é a Marilyn Monroe, não é? Eu fui pesquisar, fui ver os filmes dela na altura, e conhecer um bocadinho aquela parte toda da diva para poder fazer a Marilyn no espetáculo. Pronto, isto era só uma parte. Depois fiquei em segundo lugar e fiquei um bocado triste. Bem. Não, queria ganhar, queria ficar em primeiro, não queria ficar em segundo. Mas olha, voltando aqui a esse estudo que tu estavas a falar, que eu acho muito interessante, e à tua viagem de bicicleta sozinho, tu tiveste algum momento em que sentiste que querias apertar o botão? E voltar? E não estar mais contigo? Então, o que acontece? Essa viagem, na verdade, ela teve um propósito, né? Que era a possibilidade de eu fazer uma viagem sozinho, comigo, ou seja, eu não queria ninguém comigo mesmo, né? Ou seja, não queria grupo, não queria amigos, eu comigo mesmo. E conseguir, porque na PNL, né, tem um pressuposto da PNL que diz que nós temos todos os recursos que necessitamos dentro de nós. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso para passar aqueles desafios diários, supostamente eu tenho dentro de mim. A questão é eu conseguir acessá-los ou não conseguir acessá-los, né? Então eu queria ter essa experiência de ter vários momentos na minha viagem em que digamos que eu queria apertar esse botão para sair um pouco daquela realidade e voltar, mas eu queria também conseguir acessar os recursos emocionais, físicos, espirituais que eu tinha dentro de mim para passar por momentos difíceis que eu passei. Porque, como percebe, eu não sou nenhum atleta, né? E é uma viagem que me custou fisicamente, foi muito duro para mim. 4.000 quilômetros de bicicleta, eu jamais pensaria em fazer alguma coisa dessa. Então, realmente foi muito duro. Só que naqueles momentos eu realmente percebia que realmente eu tenho, e nós temos dentro de nós os recursos que necessitamos, só que muitas vezes não acessamos porque não damos nem a possibilidade à vida de nos presentear com momentos para que nós possamos acessar esses recursos que estão dentro de nós
para que a gente possa, então, superar isso e aí crescer com isso. Na verdade, a ideia é que quando nós superamos, eu consigo ver, pô, eu acessei esse recurso, eu tenho um recurso, e eu estou passando um momento, digamos, de solidão, né, um momento muito difícil, nossa, está muito difícil, estou muito sozinho, não converso com ninguém, etc. Pô, e eu tinha que arranjar ali alguma coisa para fazer, para conseguir superar aquele momento. E o que é que arranjavas? Então, diferentes situações arranjava diferentes recursos, né? Mas um dos recursos que mais me acompanhou e que eu mais usei durante toda a viagem é a gratidão. Então, momentos que eu tinha muita dificuldade, às vezes meu rabo doía, e doía muito, pescoço às vezes doía, solidão, então eu tava lá sozinho, aí eu falava assim, Rafael, inverte essa espiral aí, que às vezes a espiral ia para baixo, né? Eu brinco que é a espiral do capeta, sabe o que é o capeta? Aqui em Portugal não usa o capeta. É o diabinho, é o diabinho, aquele diabinho que fica na gente assim, e ele nos leva para baixo. Então eu tenho essa espiral, né, que me leva para baixo. Tô sozinho, meu rabo tá doer, tá difícil, e blá blá blá, e não sei o quê, e aí de repente você entra nessa espiral e se dá mal. E eu tentava parar essa espiral e falar assim, não, eu tenho que olhar para cima, deixa eu pensar aqui. E aí eu começava a olhar para o lado, falei, olha, cara, que privilégio que eu tenho de estar aqui, sozinho, andando de bicicleta, que é uma coisa que eu adoro, dormindo em vários lugares, conhecendo pessoas, conhecendo, cara, essa estrada, vendo o passarinho que está aqui, a borboleta. Cara, eu sou grato por esse momento, eu sou grato, porque isso me ajudava muito, isso me ajudava realmente muito. Eu sei, mas eu também acho que, na minha opinião, acho que é bom também haver um equilíbrio entre tu perceberes se uma emoção, que às vezes é mesmo necessário nós vivermos e aceitarmos essa emoção. Imagina, se estavas triste, ou seja, a solidão não é uma emoção, então quais eram as emoções que tinhas por trás dessa circunstância? Era tristeza, era frustração, era... Porque às vezes também é necessário nós termos dar-nos acolher, né, as emoções. Não, isso eu concordo. E é bom isso. E é bom nós vivermos as emoções nós conseguirmos ver observar as emoções em nós, percebe? É quase que nós estamos saindo do nosso corpo e olhar para nós, cara, olha, que interessante, estou sentindo isso, tristeza, alegria, estou sentindo raiva, estou sentindo... Tô feliz, regozijo, etc, né? E é bom poder fazer esse exercício também. E eu acho que essa viagem me serviu até para ficar um pouco mais calibrado, sabe? Nessas questões das emoções. E saber lidar com elas. Essa é a grande questão, é saber lidar com isso. E isso é bom, isso me ajuda no dia a dia, sabe? Eu digo-te isso porque, olha, eu recentemente, agora, mesmo antes do meu aniversário, também é normal vivermos o inferno astral, não é? Tipo, antes do aniversário que ficas ali a questionar um monte de coisas, e eu senti-me super sozinha. Tive uns momentos em que estava mesmo triste, a sentir-me frustrada, sozinha e com isso muito, muito presente em mim. E eu às vezes estava triste, acordei e estive a chorar, tive um sábado inteiro a chorar imenso, não sei o que, e o meu filho estava a ver mim, tipo, mas mãe, meu filho, eu estou só triste, mas está tudo bem, não é contigo, mas eu preciso de viver esta tristeza, preciso de estar aqui, amanhã já vou estar melhor, mas eu preciso libertar, porque se eu vou ficar a engolir, qualquer dia desenvolvo uma doença, então mais vale ficar claro. Mais vale viver também e dizer, aceitar que ok, eu hoje só estou mesmo triste, tenho que viver isto, quero um miminho, quero quero também se calhar pedir ajuda a alguém, e pronto, e depois já vou saber lidar com isso de outra maneira, não é? Eu acho que também é importante. Eu acho que sim, é importante, e eu acho que os dias são assim, tem dias bons, tem dias maus, saber aceitar isso também, entender isso também é bom. Né? Hoje não está um dia muito bom, tudo bem, cara, amanhã pode ser. E olha, eu achei muito interessante também tu falares nos limites físicos que tu passaste, porque eu recentemente fiz a viagem ecológica de Chué para a Ilha do Pico, e nós fizemos o desafio de subir a montanha. E tivemos uma situação que foi assim super impactante para toda a gente e que foi uma grande aprendizagem. Então nós levámos 16 pessoas, tínhamos 3 guias porque nem toda a gente tem o mesmo ritmo e queria dar a oportunidade a algumas pessoas para voltar para trás também. E tivemos uma pessoa que queria muito desafiar-se e conseguir ir mais longe e mais longe e mais longe, e acabou por chegar a um momento em que não conseguia ir mais e sentiu-se mal e tivemos que voltar para trás. E ela estava a lidar muito com a culpa pelo grupo e pela frustração de não conseguir ir mais longe. E nós, vendo de fora, não é? Estávamos a pensar, está tudo bem, tipo, é só saberes, também é bom conheceres os teus limites para saberes até onde é que podes ir.
e se calhar aceitar, e foi tão bonito porque também tivemos uma participante que queria ir mais longe e num dos pontos em que podia voltar para trás, voltou para trás e ela estava a chorar imenso, a dizer, não, eu vou embora, mas isto já foi tão bom eu ter chegado aqui, mas... E ela estava super emocionada, porque ela queria chegar ao topo, mas também não conseguia, e foi... e isso também faz parte, ou seja, para mim, porque estavas a falar muito em superação, e eu às vezes acho que é delicado quando a palavra superação se confunde com a luta, tipo, não, eu vou lutar e vou superar, porque pode ser suave, não é? Tipo, não tem que ser uma coisa, eu não vou lutar contra os meus limites físicos, eu tenho é que aprender a conhecê-los para saber onde é que é o meu momento em que eu vou ter que parar. Tu se calhar tiveste momentos desses em que pensaste, ok, agora dói muito o rabo, eu preciso mesmo de uma mensagem no rabo. Não, nossa, eu teve um momento mesmo que eu até coloquei no Instagram, falei, ó, pessoal, alguém tem aqui uma dica aqui que pode... Porque realmente não passava essa dor, é uma dor que eu falava, não, 15 dias dessa viagem, logo vai acostumar e eu já não vou ter, e não passou. E realmente foi duro. Aí eu comprei lá cremes e etc. E fui lidando. E até teve um momento que eu aceitei a dor também. Cara, faz parte da viagem, eu aceito essa dor, e vamos lá. Não gosto, prefiro estar sem, mas é o que tem para hoje. Então vamos. Claro. E o que é que te levou a querer partir? Foi isso? Foi o querer estar sozinho? Porque tu vens o teu background... é muito diferente, não é? Tu és de empresário, de sucesso. Não, então vamos lá. Dessa viagem específica, e a gente já volta nessa outra coisa, da vida e etc., que primeiro que eu queria esse momento, mas depois tinha um outro objetivo também. E o outro objetivo é o seguinte, em 1901, um miúdo chamado Francesco Umberto Candreva saiu de um vilarejo na Itália, chamado Vaccarizzo Albanese, mesmo na Calábria, lá embaixo na Bota. Pegou um navio sozinho. Ele tinha... Calábria é a minha pizza favorita, que é com berinjela. Pois é. Ele tinha 11 anos de idade, entrou num navio e foi para o Brasil. Esse miúdo acabou por se tornar depois o meu bisavô. Cresceu, teve família, a minha família nasceu a partir daí. Uau! E ninguém nunca da minha família, meu nome é Rafael Candreva, Cunha Nassif, e o Candreva é dessa região da Itália, exatamente de Vaccarizzo Albanese, que é esse vilarejo no sul da Itália, com 1000 habitantes e tal, então bem pequeno. E aí eu me lancei o desafio, pensei, cara, eu quero fazer uma viagem grande de bicicleta, quero fazer uma viagem grande e tal, pra onde que eu vou? E aí eu pensei, aí eu lembrei dessa história, eu lembrei disso, cara, eu vou a Vaccarizzo, eu vou conhecer as minhas origens, conhecer da onde eu venho. Eu vou a Vaccarizzo, eu às vezes digo, eu vou avacalhar, hoje vou avacalhar, não vou a Vaccarizzo. Tá vendo? Não, sabes o que é que isto significa? Sei, claro. E foi incrível, porque aí eu mandei lá, achei uma página de Facebook deles lá e tal, e do pessoal dessa aldeia e tal, mandei com eles, vou fazer viagem, etc. Aí foi incrível, porque eles me esperaram, eles acompanharam a minha viagem inteira, e no dia que eu cheguei, tinha uma fita na entrada da cidade. Lindo, uma fita, tava o presidente da Câmara lá, tava a população lindo. inteira lá à minha espera, fizeram um banquete com comida, com não sei o que e tal. Lindo. Minha mãe veio do Brasil, minha esposa, minhas filhas foram e tal. E uma massagem no rabo, não? E a massagem no rabo não foi dessa vez, você acredita? Não foi, isso eu acho indecente, como é que não estava à espera com uma massagem no rabo? Na verdade, eu só precisava de descanso ali naquele momento. Nossa, não precisava de mais nada, só me deixa. Mas foi incrível, foi incrível. E é por isso que eu dei o nome da viagem de Origine, né, que é Origens, que foi o tema da minha viagem, e depois eu acabei de dar o nome a esse espaço de Origine também, que eu acho que tem a ver com isso, porque aqui por exemplo, nasce muitas coisas, então origem, né, é origem, enfim, não é a origem que está nascendo aqui, mas esse nosso podcast está nascendo aqui hoje, várias palestras, eventos, nascem daqui. Não, e está lindo, temos estas plantas lindas, que foi espetacular, que foi um trabalho incrível, que a Planta Livre veio cá decorar isto tudo. Está lindo, está super bonito, está mesmo lindo. E então, este Origem, este espaço, faz parte do, ou melhor, está na mesma localização do Instituto Viver com Propósito, mas é uma sala que dá para várias coisas, não é? Tens aqui uma arena. Mas eu gostava que explicasses também um bocadinho a história do Instituto, ou seja, como é que isto surgiu na tua vida? Então aí vamos lá voltar um pouquinho mais atrás. Vamos voltar ao teu empreendedorismo e à tua vida enquanto empresário e essa mudança. Então,
vamos voltar aqui, ó, há muitos anos atrás. A outra começou em 1900 e quê? A outra começou em 1901. Vamos lá ver esta história, quando é que começa? Eu nasci em 1980. Então, mas calma. E por acaso, 1980, porque a safra de 80 é boa. Não, eu sou de 85. Depois, você é de 85. 85 ainda é melhor. 80, virada ainda da década. Mas aí o que acontece? Na verdade, muito cedo, eu vim de uma família de empreendedores. Mas no empreendedorismo, vamos entender que, sobretudo no Brasil, há um tempo atrás, é muito assim, e ainda é muito no brasileiro, ou você empreende ou você passa fome. Porque muitas vezes não tem emprego, ou são trabalhos muito precários, etc. Então tá muito, e tem que estar no sangue do brasileiro e de muitos países pobres, na verdade. E quando eu falo empreendedorismo, pode ser desde uma pessoa que está vendendo um tomate na feira, quanto empreendedores que dão certo, como, né, o Mark Zuckerberg criou o Facebook, enfim. São todos empreendedores. Então, na época, o meu pai, os meus tios sempre foram empreendedores, começaram seus próprios projetos. Alguns deram certo, outros não. Mas eu vi isso, eu vivi isso, né? Então, para mim era uma ideia interessante. Aí pronto, voltando um pouco mais aqui, o que acontece? Depois já há uns 10 anos, eu comecei a entrar mesmo na área do empreendedorismo, aprendi muito a questão do imobiliário, comprar, vender e tal. Esses armazéns aqui onde estão, eu comprei ele deixa eu ver, 2015, por aí, 8 anos atrás, mais ou menos. Acho que foi 2014, 2015, por aí. E nem pensava em Instituto Viver com Propósito. Na época era mesmo, eu tenho uma outra empresa, chamada Patágora Investimentos, que era para compra e venda de imóveis, ou seja, comprava, remodelava, revendia, comprava apartamentos, remodelava, revendia e etc. Aí comecei a entrar em empresas, então aí comecei a investir em startups, pequenas empresas e etc. E aí tínhamos um pequeno grupo de empresários que entrava nas empresas, aportavam capital financeiro e capital intelectual também, parte da gestão, para ajudar esses microempresários a saírem do papel e crescerem. Então aí foi assim... E nessa altura tu sentias que eras um empresário sem propósito? Então, ou aí foi quando começaste a ser um empresário com propósito? Não, nessa altura foi Olha, a altura... o Chico gostou desta pergunta, gostou, se levantou, tá aqui. Eu acho que nessa altura foi o momento que eu comecei a pensar nas coisas. Porque eu estava muito envolvido naquilo. E era muito giro. Todos os dias uma empresa diferente, sempre viajando, sempre conhecendo gente nova, e eu sou muito de pessoas, eu adoro estar com pessoas novas, grupos de networking, etc e tal. Então estava crescendo, desenvolvendo e etc e tal, só que aí teve um problema pelo caminho, e o problema foi o seguinte, eu comecei a perceber que eu passava menos tempo com a minha família. E no meu discurso, uma das coisas mais importantes sempre foi a minha família. Só que na prática isso não acontecia, porque eu sempre estava envolvido com outras coisas. E a nossa sociedade também, em geral, é uma sociedade que ela aplaude muito mais estarmos ocupados, e ocupados com coisas, sobretudo, afazeres relacionados a trabalho e etc, né? Então estar com família, estar com filhos, e na festa de escola de criança, isso não é assim tão bem visto assim pela sociedade, né, infelizmente. E quando eu falo sociedade, não estou falando Portugal, estou falando nossa sociedade ocidental inteira, né, se não o mundo inteiro, na verdade, porque também, né, pronto. Mas enfim, esse é um outro assunto. E aí teve esse momento meu de viragem também, que aí é uma historinha que para mim foi muito marcante na minha vida, que é o seguinte, teve duas coisas. Primeiro, um documentário que eu assisti, na época, me apresentar Tony Robbins, eu não sabia nem quem era Tony Robbins, eu nunca tinha feito curso de coach, informações, nada disso. E tem uma parte daquele documentário, sabe, I'm Not Your Guru, que está na Netflix. Isso. E aí ele tá entrevistando aquela menina, Dawn Watson, sabe, uma menina que foi abusada sexualmente, você lembra dessa? Sim, que vivia numa comunidade, sim, etc. Sim. Então aquela comunidade, aí desde criança abusavam ela, essa era a maneira deles expressarem o amor, né, essas loucuras que existem, enfim, em alguns lugares. Enfim, entrevistando ela, e foi uma entrevista muito dura, eu acho que foi, na verdade, a cena mais chocante ou mais emocionante do documentário aí do Tony Robbins. E aí depois ele foi atrás, assim, das câmeras e tal, e aí uma pessoa chega e pergunta lá pra ele, assim, por que você faz isso? Por que você faz o que você faz? E ele, assim, emocionado mesmo, ele fala assim, olha, cada pessoa tem a sua coisa, né? Everyone has its own thing, né? A sua coisa, assim. Ele fala,
essa palavra, essa coisa. Essa é a minha coisa. Essa é a minha coisa. Não sei, é a minha coisa. É isso, é estar com as pessoas, é ajudar as pessoas, etc. Peraí, aquilo me marcou porque eu assim, porra, eu não tenho minha coisa. Vou ter que achar minha não coisa. Minha coisa. Exato, eu quero a minha coisa. Eu preciso de uma coisa também. E aquilo me marcou. Falei, mas como é que deve ser? Em Portugal também podes dizer coisa, sabes, não é? Pode onde é que está o meu coisa? E naquela época, eu nem imaginava como é que era possível fazer isso. Eu imaginava, o cara deve ser um psicólogo com formação Harvard, sei lá o que, não sei o que. Eu não conhecia essas técnicas, coaching, PNL, nada disso. Isso aí pra mim era... Então aí esse foi um primeiro episódio, ficou ali guardado dentro de mim. Cara, qual é a minha coisa? O que eu preciso de alguma coisa assim pra viver, assim, sabe? Pra acreditar. Isso é a primeira coisa. E a segunda foi uma viagem de bicicleta, uma outra viagem de bicicleta que eu fiz. E essa foi uma viagem bem mais curta, foi uma viagem que eu fui pro Porto, fazer uma reunião lá até. E aí eu tava com o meu para o Porto é pior porque é subir, não é? Pois é, só que eu fui de carro, como aí eu voltei de bicicleta, só descida. Só descer, É fácil, é. E aí, eu fui até com o meu sócio, que é o Tim Vieira, até conhecido aqui em Portugal, porque ele participou da primeira edição do Shark Tank. E nós tínhamos essa empresa, que é a Brave Generation, empresa de investimento em startups. Fui lá com ele e tal, eu falei, Tim, agora eu vou voltar de bicicleta, desce com o carro. E aí, pronto, peguei a bicicleta e vim. E aí passei o primeiro dia, e aí vim dessa também, de mochila nas costas, e falei, vou parar em qualquer lugar, qualquer hotel no caminho, restaurante e tal, e vou viver esse momento. Aí passou o primeiro dia, passou o segundo dia. No segundo dia aconteceu uma coisa que me marcou muito. E foi o seguinte, eu tava passando ali na região da Nazaré. E eu já tinha feito, eu já estava no final do dia, já era para ir, eu já tinha completado 93 quilômetros. Uau. Que pra mim era muito, eu olhei assim, tava no 93,8, me marcou aquilo ali. Cara, vou parar. E eu tava muito cansado. E eu tava vendo assim Nazaré, porque Nazaré em cima assim tem uma ciclovia que passa numa estrada grande ainda assim, e você consegue ver aquelas casinhas brancas assim, com aquelas ondas bonitas ao fundo, aquele pôr do sol descendo, isso era o mês de maio assim. E aí me veio um sentimento muito forte assim, naquele momento, que eu nunca tinha sentido. Que era um sentimento assim, Rafael, você vai morrer daqui a 3 meses. Bem, então estou arrepiada. Cara, mas veio muito forte. A tal ponto que eu comecei a chorar em cima da bicicleta, sozinho. Cara, eu comecei a chorar. Tipo assim, cara, eu vou morrer daqui a 3 meses. O que eu tô deixando? O que eu tô deixando pro mundo? E esse pensamento foi tão forte que eu, além de chorar, eu parei a bicicleta, sentei assim na calçada, na estrada assim, né? Cara, aí comecei a viajar. Eu falei, cara, o que eu tô deixando pro mundo? E aí eu pensei nas pessoas que eu mais amo na minha vida, que são minhas filhas, né? E eu já contei essa história 100 vezes, me emociona até hoje. E o Chico, olha que ele está aqui. Olha o Chico aí, ó. O Chico tava nessa... Não, o Chico não estava nessa época. Estavas a dizer que pensaste nas pessoas. Né? Eu pensei nas minhas 2 filhas, e aquele momento, e você que tem filhos sabe disso, né? Assim, cara, o que eu tô deixando? E aí eu resolvi, na minha cabeça, e posteriormente eu escrevi mesmo nas cartas, até tem um livro que eu coloquei essas cartas, escrevi 2 cartas. E a primeira carta, eu intitulei essa carta como Não Tenho Tempo. Não tenho tempo. E essa carta era assim, querida Ana e Sofia, o pai já vai. E eu quero dizer para vocês que eu não tive tempo. Eu não tive tempo para ficar com vocês, para brincar. Eu não tive tempo para... eu não me lembro a primeira vez que eu ouvi você falar papai, ou te colocar para andar de bicicleta. Eu não tive tempo para ir nas festas de escola, porque eu sempre estava na ilusão de me tornar uma pessoa importante. Eu sempre estava na ilusão, ou sempre achando que era mais importante eu ir numa reunião do que estar em casa, brincando de boneca com vocês. Eu não podia faltar um almoço de negócios para ir ver uma apresentação do Dia dos Pais da escola. E aquilo ali foi muito pesado para mim. E eu chorei mais ainda. Estás-me a pôr a chorar, mas eu não posso chorar porque tenho que estar com o make-up boa para logo à noite.
Calma, tu vai ver a segunda carta. Segura aí o choro, segura o choro. Por favor, olha a make-up, por favor. Não, mas naquele momento, eu assim... E aí no final, só pra fechar aí, segura aí. No final eu coloquei assim, filha, eu deixo pra vocês nesse momento, deixo apartamentos, empresas, mas o tempo, o carinho, o amor, esse eu não consigo deixar. Porque não foi isso que eu dei. Vamos lá. Eu também choro até hoje. Uau. Só que aí naquele mesmo momento eu escrevi uma segunda carta. E eu comecei a pensar, e eu intitulei aquela carta na minha cabeça como Momentos Mágicos. E comecei a lembrar os pequenos momentos mágicos que eu passei com elas. E eu comecei a lembrar de coisas quando a minha filha Ana nasceu. Ela nasceu em Montreal, no Canadá. Nós vivíamos lá antes. E ela nasceu em 3 de janeiro de 2012. Foi um parto muito difícil para minha esposa. Ela quase faleceu no parto. Ela teve pré-eclâmpsia, né? Que é aumento da tensão. Ficou lá no CTI, lá não sei, 2 ou 3 dias. A minha filha nasceu prematura por causa disso. Então foi um momento muito estresse. Então quando eu saí do hospital com a minha filha, eu tinha ela dentro do meu casaco. Não era nem canguruzinho, porque ela era uma bolinha desse tamanhozinho. Eu só tinha ela dentro do meu casaco. E a primeira coisa que eu fui fazer era ela nasceu dia 13, então devia ser lá pro dia 15 ou 16, 2 ou 3 dias depois. E eu fui tirar o carro debaixo da neve, que estava completamente coberto de neve. Eu fui tirar. Momento mágico. Momento mágico. Momento de conexão profunda entre eu e minha filha ali. E aí eu comecei a lembrar outros momentos que nós, depois de Montreal, ainda mudamos para a Suíça, ali na parte francesa da Suíça, e teve um momento que a gente estava fazendo uma trilha com a minha filha, só tinha a primeira, a Ana. E aí fomos fazer uma trilha, cara, linda, nos Alpes, aquela coisa maravilhosa, e aí chegou lá em cima, assim, minha filhinha tinha, sei lá, 1 ano, por aí, sei lá, bem novinha. E eu lembro que ela tava no meu canguruzinho, eu abri os braços em cima da montanha, assim, e ela abriu também. E naquele momento nós nos sentimos o rei do mundo. Uau, espetacular. Momento mágico. Momento mágico. Momento quando eu levei ela pela primeira vez na praia. E aí a água toca o pezinho dela e ela assusta, assim. Momento mágico. E naquele momento que eu tava na bicicleta, pensando nessas 2 cartas, tudo isso passando na minha cabeça naquele momento. Eu, sabendo que, entre aspas, iria morrer em 3 meses, eu tinha que deixar uma carta com elas. Que carta você acha que eu deixei? A número 1 do Não Tenho Tempo ou a número 2 do Momentos Mágicos? A número 2. Claro, né? Claro, foi número 2. Na verdade, Vera, eu não deixei nenhuma carta. Não, porque estás aqui vivo e ótimo. Porque essa carta é a minha vida. Essa carta é a sua vida. Essa carta é a vida de quem está nos vendo. E a pergunta que eu sempre faço, e faço para mim, é que carta que você está a escrever? Porque essa carta ela vai ser entregue um dia. Ela vai ser entregue. Obrigatoriamente ela vai ser entregue um dia. Que carta eu e você estamos a escrever? Eu acho que esse é o grande questionamento e é isso que fez me mudar de vida. Rafa, eu nem consigo falar. Eu nem consigo falar. Não, mas olha, eu já tive muitos momentos aqui em que questionei também muito isso. E por isso é que eu gosto tanto de fazer este podcast. Porque é o legado que eu estou a deixar. Ou seja, eu penso assim, imagina, se eu morrer amanhã e se o meu filho não eu hoje em dia eu dou muita prioridade ao tempo que tenho com ele. E é de estar muito presente com ele. Mas se houver alguma coisa que impeça que ele me conheça bem, ele vai ter, até agora, 119 episódios para ouvir, para me ficar a conhecer e para eu deixar este legado. E que eu acho que, tal como já recebi montes de mensagens de pessoas a dizer ok, obrigada, ajudaste-me tanto, e comecei a fazer psicoterapia por teu caso, ou comecei... isto é uma coisa que me faz sentir tipo, eu estou-lhe a deixar isto. Isso dá-me assim um enorme sentido de propósito, por isso. Mas olha, pegando aqui na expressão que tu usaste, tu disseste, eu estava muito preocupada em tentar ser um homem importante. O que é para ti ser um homem importante agora? Hoje, e eu coloquei um vídeo há pouco tempo também no meu Insta. Sucesso para mim é isso. É poder chegar na escola da minha filha, ela sair, olhar nos meus olhos, vir correndo e gritar, pai! Isso é sucesso. Pois é.
Isso é ser um homem importante. Isso, para mim, é o que me preenche hoje. É poder estar hoje, teve férias agora escolares de 2 semanas, nós fomos para a Espanha, ficamos lá, e poder ainda, que elas ainda me permitem de vez em quando dormir com elas, porque isso logo vai acabar, né, que elas daqui a pouco vão entrar. É melhor aproveitar agora, eu também... Aproveitar, estar junto, ter esse tempo para estar com as pessoas que nós verdadeiramente amamos. Isso, para mim, é o sinônimo de sucesso, de ser esse homem importante que eu sempre quis ser. Hoje eu sou. Hoje eu sou muito importante. Eu sou importante para a vida de algumas pessoas, como essas pessoas são para mim, né? E isso é o que conta. Então, na verdade, eu acho que até cansei um pouco, né? E na verdade, eu acho que talvez eu buscava esse reconhecimento social, que é o reconhecimento que, infelizmente, hoje está mais exacerbado que nunca, que é a questão de ser influencer, de você ter tantos seguidores, ter tantos likes, etc., e que está levando a nossa sociedade a um nível de depressão enorme, enorme, porque as pessoas estão vivendo com essa necessidade de gerar essa microdopamina em você, em cada coisa, porque é uma mensagem que você coloca, é um like que você tem, alguma coisa... E nós esquecemos de viver a essência. Mas eu acho que é bom poder usar essas ferramentas com intenção, de uma forma positiva. Eu, pelo menos, assim, eu sou ativa nas minhas redes sociais, seja da Ecológica, como na minha e tudo isso. No entanto, eu penso muitas vezes qual é a minha intenção ao fazer cada publicação que faço. E eu acho que é possível viver com com os likes e não sei o quê, com propósito. Concordo 100%. E tu também fazes isso nas tuas partilhas. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Qual a intenção que você coloca? E não ser escravo disso. Não ser escravo de... hoje eu recebi 200 likes, era para ter recebido 300. Hoje meu Reel teve 1.500 visualizações, eu queria que tivesse 10 mil. Ou seja, 50 mil, cada um tem o seu tamanho. Porque nunca vai chegar, na verdade. Você vai ter 10 mil... Quando chegar a 10 mil, você vai querer ter 20. Depois você vai querer ter 1 milhão. E quando chegar a 1 milhão... Porque eu conheço muita gente que tem isso, que tem 1 milhão de seguidores, ou tem 10 milhões de seguidores, mas agora quer o próximo 1 milhão. E a mesma coisa com tudo. Com dinheiro é assim. Na verdade, o ser humano é assim, né? Nós sempre queremos... Queremos o depois, né? Você tem uma casa, essa casa é boa, essa adaptação hedônica, né? A psicologia chama de adaptação hedônica. Você tem um carro hoje maravilhoso que você comprou. Só que aí daqui a 1 ano, esse carro já não é tão maravilhoso mais, você precisa do próximo. O nosso telefone, então, nem se fala. Você tem o último iPhone aqui, 14, que saiu, quando eles lançam um 15, você olha pro seu 14, porra, eu não tenho 15, só tenho 14. Exato. E aí, né, você tem a adaptação. E a mesma coisa é isso, redes sociais é assim, então você sempre está querendo mais. Então, quando você parte do outro princípio, que é exatamente isso, que é o meu exercício diário, é esse, assim. Hoje eu busco até nem olhar isso, likes ou visualizações, etc. Porque o meu objetivo hoje, e eu estou longe de ser perfeito, e muitas vezes cai nessa mesma armadilha que eu falo contra mim mesmo, que é, cara, eu coloco simplesmente pelo fato de que se eu puder, eventualmente, contribuir com alguém com aquela mensagem, cara, tá feito. E é isso que eu posso fazer. É isso, estar aqui, nós estamos aqui no podcast, eu gravo o meu podcast com pessoas incríveis como tu, né? Modéstia à parte, por acaso foi um belo episódio do teu podcast, por acaso eu falei nisso no início, tu tens o podcast com o Fábio Borges, que é o De Propósito. De Propósito, sim, exatamente. De Propósito, que é eu fui entrevistada e adorei, foi espetacular. O Fábio também está convidado para este podcast. Isto foi um bocadinho aqui uma... Isso, mas obviamente eu sou o preferido entre eu e o Fábio, obviamente. Vocês vão entender isto quando ouvir o episódio de Propósito comigo. Tínhamos esquecido de falar sobre isso, e sim, acho que é isso, é usarmos as coisas também com Então com exatamente, intenção. se a gente tiver a intenção boa de propagar uma mensagem positiva, verdadeira e real do mundo, cara, é isso que conta. Porque no fundo, Vera, igual eu brinco, pode ser eu, você, qualquer pessoa aqui. Vera Kolosky agora vai estar no estádio do Zé Benfica ou Sport? Nem um nem outro. Nenhum nem outro. Vou botar lá, tava no Altos Arena, 50 mil pessoas para receber. Vera, amanhã assim, ó. Acabou. Vera, quem é Vera? Passou. Acabou. É o que você faz aqui hoje, agora. Rafael Nassif. Acabou. Já foi. Acabou.
Esquece. Nós estamos nessa correria maluca aqui de querer ser mais, querer ser melhor, querer não sei o quê. Cara, essa semana, eu fiz aniversário agora, dia 17 de abril. Eu tenho um amigo meu, que passou minha adolescência comigo, faleceu dia 16 de abril. 48 anos, ataque cardíaco, assim, paf, acabou. 48 anos, foi embora. Ataque cardíaco fulminante, na casa dele, sozinho, puf, caiu pro lado, Mas acabou. olha, isso leva-me aqui a um ponto também, e eu quero também falar sobre isto, que é, e tu falaste sobre o tempo, sobre a presença, o facto de estares presente para a tua família ou não. Para mim é super importante, por exemplo, as pessoas que ouvem o meu podcast estarem presentes. Para mim, eu ao montar um evento em que vou fazer um podcast ao vivo, eu quero que as pessoas venham, porque depois há muito aquela coisa tipo, não, mas ok, tu deves ter imensa gente, ou deves ter imensas pessoas, ou deves ter eu tive isto com amigas próximas, imagina, amigas que eu convidei e queria muito que viessem, e que assumiram que eu, como tenho tanta gente, eu assim, não, mas olha, a tua presença é mesmo importante, portanto, pelo menos para mim pessoalmente, acho que isso é uma questão do género, não assumam que alguém, tipo que o Tony Robbins da vida, estás a ver, que não é importante eu ir porque ele não vai dar pela minha falta no evento dele, é tipo, não, é mesmo importante. Eu para mim sinto muito isso, porque eu quando crio estes eventos, os retiros, as viagens, claro, eu poder conhecer as pessoas que me ouvem, porque eu às vezes tenho muito isso, que as pessoas vêm ter comigo na rua e dizem, eu sinto que já te conheço muito bem porque eu ouço o teu podcast, e é verdade, porque eu aqui sou eu e digo, conto a minha vida toda e conto as minhas coisas, só que eu não te conheço a ti, então eu quero te conhecer, então eu gosto de proporcionar estes momentos para ficar a conhecer as pessoas, e para mim é mesmo importante, e então queria também deixar esta nota, que é... Eu vou venham, estejam presentes. Estejam presentes, é mesmo importante. Olha, Rafa, super obrigada. Eu só quero fazer aqui também que tu expliques aqui de uma forma muito curta o que é o Instituto Viver com Propósito e o que é que fazem aqui para as pessoas, para quem quiser vir cá conhecer. Tá bom. Então, hoje em dia, o que nós fazemos, muito rapidamente, o Instituto Viver com Propósito é uma escola na área do desenvolvimento humano. Então, nós já tivemos todo tipo de formação, coaching, etc. Mas nesse momento, até por causa da minha viagem de bicicleta que eu fiz, eu dei uma pausa em muita coisa, nessas formações grandes e tal. E aos pouquinhos eu vou voltando algumas coisas. Então, provavelmente, se as pessoas estão ouvindo isso em 2023, provavelmente em 2023, em novembro, eu devo ter um evento um pouco maior. Até eu vou cá estar. Então, que deve ser o Desperta, ou é o IVP Experience ou é o Desperta, porque eu tô vendo aqui em questão de espaço, que o Desperta é o nosso evento anual que nós fazíamos anualmente. Aí a pandemia deu uma parada, mas eu tô querendo regressar com isso também. É um evento lindo, maravilhoso. Então, provavelmente agora, em novembro, é o Desperta. Então, mais fácil, se puderem me acompanhar nas redes sociais, eu vou lá postando as coisas. Boa. Né? Se puder, minha rede é Rafa Nassif, com NACIF, né? Rafa Nassif no Insta, é o que eu sou um pouco mais presente no Insta, e o podcast também, agora que eu gosto muito de fazer também, que é uma diversão, né? Conversa com pessoas incríveis. Pessoas... Sabes, para mim é quase terapêutico, eu sinto que em cada episódio eu aprendo tanto. Não, é mesmo. Não, tu não viste, eu aqui pronto, eu só não chorei mais para não me borrar a maquilhagem, porque isto hoje foi muito emocionante mesmo. E pronto, e depois tens também então este espaço, o Origine, que está associado ao Instituto. O Origine está aqui, o Instituto está dentro do espaço Origine, e aqui nós temos esse espaço que eu tenho o privilégio, que aí eu recebo vários eventos aqui, eventos de desenvolvimento humano, eventos de... tivemos aqui evento na área de aquarofilia, que eu não sabia nem o que era isso direito, sabe? O pessoal fascinado com aquários, etc. Incrível. Não também, você tem todo tipo de evento, você acaba por conhecer pessoas incríveis, maravilhosas, e eu adoro isso, então bora lá. E tens o IVP Business Network? Que eu já vim também. Também já vim aqui. E que é um evento muito interessante, tu fazes uma vez por mês, é isso? Isso, uma vez por mês eu faço um evento de networking, é um evento gratuito, é mesmo para nós nos conectarmos, estarmos juntos, conhecermos uns aos outros e etc e tal. Então também sempre vou postando nas minhas redes sociais sobre isso. Então IVP Business Network também uma vez por mês sempre normalmente numa quinta-feira à noite. Boa, então olha, como forma de te agradecer a tua presença, tenho um presente para ti da Magnus Scented, que é espetacular. Muito obrigado. Escolhido com muito carinho. Tem assim um aroma com âmbar que normalmente está presente nos perfumes masculinos. Portanto, posso abrir aqui agora, claro, ao vivo sim, e cheirar? Claro que sim, cheira. Bom mesmo. É bom, claro. Escolhido com muito amor. Portanto, é para ti. Muito, muito, muito obrigada, Rafa. Só tenho a minha última pergunta para ti, que é... e queria também avisar que para patronos tu vais deixar aqui uma meditação assim curtinha, portanto os patronos deste podcast vão ter também acesso a esse teu conhecimento,
e vais poder deixar aqui um pequeno exercício. Quero perguntar-te qual é a tua ecológica de vida? É uma frase que eu disse numa certificação em coaching que eu fiz. E eu, naquele momento, não acreditava em mim, em nada. Não acreditava que eu era capaz de fazer as coisas. E aí, no final, eu olhei para aquelas pessoas da sala, eram 16 pessoas, e eu olhei nos olhos dela e falei a seguinte frase: o meu propósito muda o mundo. O meu propósito muda o mundo. E eu não falei para eles, eu precisava falar isso para mim. Eu precisava acreditar que o meu propósito colocado em ação no mundo faz diferença na vida das pessoas. E eu digo para todo mundo se apropriar dessa frase, porque quando eu acredito que eu consigo fazer diferença na vida de uma pessoa, eu tô mudando o mundo. Eu tô fazendo diferença na vida daquela pessoa, que aquela pessoa, por consequência, vai fazer o bem para outra pessoa. E esse bem vai se espalhar. Então o meu propósito muda o mundo. E o seu propósito muda o mundo também. Rafa, super, super, super obrigada. Obrigado, eu que até já. agradeço. Obrigado.